Quero convidar a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. O título da mensagem desta noite é Uma fé maior do que Israel. Amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado aí: não seja um crente bully. O que é isso, pastor? Nem sei. O que se bota no bullying? Tudo bem, café. Ou seja, não seja. Aí pegou a visão, infiel. Não seja um crente de pouca fé. Por que o pessoal lá fora nos chama de crente? Você já parou para pensar? Porque nós cremos. É que algumas décadas atrás havia um estereótipo de crente, né? O estereótipo de crente era mais ou menos parecido com o que o nosso pessoal da mídia está hoje. Saiam até a canela, terno, gravata, mas não precisa ter roupa de crente para ser crente. Precisa ter um coração de crente. Amém? Diz assim, Mateus 8, verso 5. Se não trouxe a Bíblia, tem no telão também aí. É só pegar uma carona. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião. Você sabe que é centurião? Era um capitão romano que tinha debaixo da sua patente do exército 100 soldados romanos. Então daí centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo e afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, o servo foi curado. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, nós abrimos a tua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus Cristo. Que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade e acesso aos nossos corações para regar essa semente e fazer com que ela germine, cresça, desenvolva e frutifique em fé sobre as nossas vidas, Pai. Não queremos ser crentes de fé pequena, não queremos ser crentes que não creem, mas nós queremos que o Senhor encontre em nós homens e mulheres de uma grande fé, para que através de Jesus Cristo
seja feito conforme a nossa fé nele. Cura, salvação, restauração, transformação. Como disse Paulo, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Que assim seja sobre o teu povo nesse mês de maio, e nós daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos? Nesse mês de maio, nós estamos aprendendo a respeito da fé como arma de vitória. Falamos domingo a respeito da fé de Nicodemos, pois apesar de ser um grande mestre da lei dos judeus, ele aprendeu que precisava nascer de novo. E nós aprendemos que é muito importante nós crermos corretamente, porque você pode ter uma fé e essa fé não funcionar. É a mesma coisa que eu pegar uma chave de um carro e querer ligar um outro carro, ele vai funcionar? Vai? Não vai, porque aquela chave não é da dimensão daquele veio. E tem muita gente querendo que Deus faça, mas com uma fé errônea, com uma fé precipitada, não uma fé correta. E a palavra de Deus deixa claro que a fé que nos faz ter vitórias é a fé em Jesus. Vamos ler 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5 até o final do mês de maio. Esse versículo tem que estar na ponta da língua, não na decoreba, mas no conhecimento e na revelação do nosso Espírito. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Foi essa fé que Jesus identificou no centurião, porque por mais que ele fosse um homem de uma posição, por mais que ele fosse um homem de recursos, por mais que ele fosse um homem do império top da época, que era o Império Romano, nada dessa condição de centurião trouxe a salvação, a cura e a restauração do servo dele. Mas quando o centurião ouviu a respeito de Jesus, a fé automaticamente foi startada, ligada, conectada na vida do centurião, e ele foi procurar Jesus. Esse mesmo episódio que a gente lê em Mateus, Lucas também relata. Eu quero ler com você só o versículo que fala que ele desperta essa fé. Lucas 7,3. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de quem? De Jesus. Enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Romanos 10:17 na NVI. Nós temos aprendido, esse é outro versículo que você vai gravar e ter na ponta da língua. Pois a fé consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Cristo. Bota na NTLH. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo. Eu não posso vir aqui pregar a respeito do que você tem que fazer.
ou deixar de fazer, ou do que você tem que vestir, ou do que você tem que comer. Eu tenho que vir aqui para pregar a respeito de Jesus. E aí a sua fé verdadeira, genuína e autêntica vai te conectar e vai startar em você um tempo da manifestação da glória de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas nós vivemos dias de uma mistura de tudo, que o homem tem se tornado cada vez mais perdido ao invés de ser achado. É por isso que cada vez mais o homem precisa de um Salvador. Hoje o ser humano está tão perdido que eles estão brigando nas esferas municipais, estaduais, federais, para ver qual banheiro que a gente tem que ir lá fazer xixi. Tão perdido que a gente está. Então, ao invés de a gente estar progredindo, evoluindo, a humanidade está regredindo. Porque tem se distanciado de Deus, do seu Criador. Então a fé nos aproxima de Deus, a fé nos faz nos relacionar com Ele. Olha o que Hebreus 11:6 vai dizer, que sem essa fé é impossível a gente agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que isso se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o procuram, daqueles que o buscam. E por que Jesus elogiou a fé desse homem? Ele falou para os discípulos: ninguém aqui em Israel, nenhum judeu, tem a fé desse homem. Meio que chocou eles. Falou: como assim? O cara não é nem judeu, como é que ele tem mais fé que nós, que servimos a Deus? Você já parou para pensar por que Jesus elogiou a fé do centurião? Ah, pastor, porque ele entendia de hierarquia, de exército, então ele sabia a respeito de autoridade. Não, não foi nada disso. É porque ele não estava condicionado às leis de Moisés. Ele não cresceu com as leis de Moisés, ele não cresceu na autojustificação de ter que fazer para agradar a Deus. E estava limpo, não tinha mistura. A fé dele era pura. Em quem? Em Cristo. Quando nós temos a nossa fé misturada com a religião, ou seja, aquilo que nós temos que fazer para agradar a Deus, dá problema. A nossa fé é misturada. Quantos de vocês que têm crises dizem: meu Deus, por que Deus não me atende? Eu acho que Deus está bravo comigo, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E a gente vive uma neurose, uma crise de identidade quase que todos os dias, achando que Deus está bravo, que Deus está irado, que Deus vai pesar a mão dele, Deus vai nos castigar porque hoje eu não acordei na madrugada, não fui para o monte orar, não jejuei, não li a Bíblia, não vim no culto. É cheio de neura. Então não é para fazer mais nada disso, pastor. Eu falei alguma vez que não é para fazer nada disso? Ah? Não, pastor, mas do jeito que você fala confunde a nossa cabeça. Segunda Coríntios 5:7. Visto que andamos, vivemos por fé e não por vista. Hoje em dia a gente está igual Tomé, né, Aline? Tem que ver para crer.
Aí Jesus disse assim para Tomé, porque Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E aí Jesus, quando apareceu para ele, e disse: ô Tomé, bota a mão aqui no furo da minha mão, aqui no lado, vê se não sou eu. Ai, Senhor, és tu, aleluia, o Senhor ressuscitou mesmo. Aí Jesus diz: mas bem-aventurados são aqueles que não me verão, mas terão no nome. Não preciso ver, preciso crer. Tem gente que quer ser guiado na fé pelo emocionalismo. Não, se Deus não me tocar, eu não vou. Não, se Deus não me tocar, eu não sentir um arrepio, eu não vou. Fé é mais do que emoção. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não é o inverso. Não é eu estar bem emocionalmente para conservar a minha fé. Não funciona assim. E hoje o que as pessoas mais têm instabilidades é nas emoções. Porque a fé delas é frágil, a fé delas é pequena, a fé delas é misturada. Por isso elas vivem no sentimentalismo e emocionalismo. Por isso muitas delas são manipuladas dentro de igrejas. Porque elas querem sentir, elas querem ser manipuladas emocionalmente. Mas aqui na Ohana você não será manipulado. Aqui tu vai receber Bíblia. Aí ou você crê ou você não crê, o problema é teu. Agora, o nosso dever e responsabilidade é pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, a fé automaticamente ela vai começar a ser despertada e avivada dentro de você. Por isso o feedback que eu tenho dos meus bons dias com alegria: pastor, eu precisava dessa palavra, pastor, isso me dá esperança, porque quando pregamos Cristo, gera isso nas pessoas, gera fé, gera alegria, gera confiabilidade, gera, vou começar a minha semana olhando diferente para esse problema, porque todo mundo tem problema, isso é fato, não é porque a gente crê que a gente não vai ter problema. João disse: a fé é a água que nós temos para vencer o mundo, os problemas, as dificuldades. E a gente precisa entender que se não for uma fé pura, baseada em Cristo e no que Ele fez por nós, gente, porque a religião sempre vai dizer para você: faça, você tem que fazer, tem que sacrificar, tem que pagar o preço. Você já, glória a mim, aleluias. Hoje, essa semana eu acordei 3 horas da manhã, eu orei. Aí você já se sente ungidão. Pastor, acordei às 3 da manhã, orei pelo Senhor. Aleluia. Que bom, irmão. Eu estava dormindo, estava roncando. Para Deus não existe um medidor de espiritualidade, quem é melhor, quem é pior, quem é mais santo, quem não é. Não existe isso para Deus. Existe aqueles que creem. Glória a Deus. E Jesus elogiou a fé do homem porque não era misturada. Você sabia que a lei é oposta à fé? O legalismo é oposto à fé. Ou você faz na tua força, ou você crê definitivamente no que Jesus fez. Não tem mistura. Não tem como misturar isso. E a maioria das pessoas se perde porque quer viver baseada no legalismo e não na fé. Por que vocês estão me olhando assim? Estou te pregando Bíblia. Abre aí Gálatas 3, estamos lendo do 5 ao 14. Isso que eu falo: traga a Bíblia, traga caderno, anote, depois não ficar viajando na maionese.
Do 5 ao 14, vamos lá. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, gentios são aqueles que não são judeus, pré-anunciou o Evangelho para quem? A Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? Maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Por isso que a turma gosta, quebra de maldição, e o cara faz a corrente lá, 7 sextas-feiras, mas daqui a pouco está lá de novo, mais 7 sextas-feiras, mas não quebrou, não foi quebrado, vai ter que quebrar de novo. Você está entendendo? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não, quando fala pela lei, é pelas suas próprias obras, gente. Não é que a lei é ruim, a lei é boa, mas a lei não pode salvar ninguém. Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Ora, a lei, olha só que coisa linda, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, como está escrito, olha só: maldito todo aquele que for o quê? Pendurado no madeiro. Não penduraram Ele lá na cruz? Sim ou não? Sim. Então Ele levou as nossas maldições. Então o que eu vou quebrar de maldição, gente? Se foi quebrado, você levou por Ele. Não estou mais debaixo de maldição, a não ser que eu viva debaixo da lei. Aí eu vou viver debaixo da maldição, porque eu não ando na fé, eu ando no meu esforço próprio. Por isso que a maioria dos legalistas, você vai ver a vida deles, eles vivem miséria, eles vivem pobreza, eles vivem maldição, eles não vivem bênção. Você conhece irmãozinhos assim? Conheço um profeta, como eu gosto de orar de manhã cedo na igreja, ele ia todo dia, e aí ele, que benção, pastor, e ele tem até um paninho, né? Ele chora bastante, eles levam um paninho. Aí depois de um tempo de convivência: oi irmão, será que o senhor consegue me abençoar, me ajudar a pagar as contas de luz lá em casa por atrasar? Eu falei: o cara ora todo dia na igreja e não tem dinheiro para pagar as contas de luz, tá? Tem alguma coisa que está batendo aí, cara. Você concorda comigo? Lógico que a gente pode passar por um momento de dificuldade. Todos nós, eu já passei também, já precisei de cesta básica na igreja. Mas hoje, graças a Deus, eu estou numa condição que eu posso trazer uma cesta básica para ajudar os outros. Eu não creio que Deus quer que você viva a maldição. Eu creio que Deus quer que você tenha para ajudar os outros. Seja luz, literalmente, e não trevas. Então, como é que eu me aproximo tanto de Deus e vivo miserabilidade? Outra palavra. Não bate, não condiz. Isso é uma incoerência. Isso tem algo que Deus é coerente. Você
tem alguém que tem um baita bom senso, é Deus. Então são pessoas legalistas. A fé, ou melhor, a lei, as obras da lei são opostas à fé. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, em quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito de vida, o Espírito da fé, o Espírito da alegria. Então é pela fé, não é pelas nossas obras. Você agora está entendendo por que Jesus elogiou a fé do centurião? Sim ou não? Sim. Aí você vê os camaradas no Brasil, tudo gentil, querendo se tornar judeu. Nada contra. Agora, se ele querendo viver a cultura judaica no Brasil, não crê em Jesus, não vai adiantar de nada. Não adianta ter bandeira de Israel aqui, não adianta tocar chofar. Não vai adiantar de nada, gente. O que atua em nós é a fé em Cristo. Amém? Amém. Marcos 11, 22 ao 24. Jesus estava indo para Jerusalém com a galera e ele estava com fome. Jesus também, volta e meia, tinha umas laricas, né? Com fome. Aí ele viu uma figueira cheia de folha e era para ter fruto, porque geralmente o fruto vem antes das folhas. Esse cara, vou me esbaldar de figo aqui nessa figueira. Algo que, um pouquinho antes, não. Marcos 11, 20, vamos ver se pega ali. Um pouquinho antes, que já era quando ele já tinha secado. Aí. Não. Para frente. 19. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira, que já tinha passado, mas vamos lá, secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste. Ô pastor, mas Jesus só abençoa, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Aqui no original do grego é a mesma coisa assim: tende a mesma fé em Deus. Pegou? Capite? Diga para o teu irmão: tem a mesma fé de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidará no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes. Não está dizendo credes que receberão. Entenda isso. Crede que já recebeste. E será assim. Mas antes de chegar aqui, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela não tinha fruto. E a figueira na Bíblia não tem nada a ver com o time do Estreito ali, que é da Série C do Campeonato Brasileiro. É símbolo das obras da lei.
Gênesis 3:7, quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, e aí eles viram que estavam nus, eles coseram, eles costuraram uma roupa para tapar a nudez com folhas de figueira. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de quê? Figueira, e fizeram cintas para si. Verso 8. Quando ouviram a voz do seu Deus, que andava no jardim para a viração do dia, esconderam-se da presença do seu Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu: ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Às vezes não tinham feito uma roupa com as folhas de figueira? Sim ou não? Como é que quer dizer que eles estavam nus? Porque nós não temos nenhuma condição de nos auto-justificar. As pessoas acham que fazendo agora um monte de doação para os gaúchos vão garantir a salvação no lugar do céu. Não vão. Ninguém é salvo por boas obras. Nós ajudamos porque nós já estamos salvos. Nós temos o mesmo sentimento de Cristo, de se compadecer do necessitado. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Os únicos sacrifícios que Deus ainda se agrada é o sacrifício de louvor e o sacrifício de ajudar o próximo. Agora, não que essa obra vai me justificar diante de Deus. E tem religião que diz: não, se você fizer o bem e ajudar as pessoas, vai garantir um lotezinho de frente lá para o rio e o mar de cristal. Não vai, gente. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos mediante a graça, pela fé em Cristo. Não é em si próprio. Quem está entendendo? Glória a Deus. Porque quando a gente quer se justificar, uma hora vai secar, vai apodrecer e a gente vai estar nu de novo. Por isso que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Aí Deus teve que matar, sacrificar um animal, derramar o sangue do bichinho e cobrir Adão e Eva com a pele daquele animal. Mas ali já estava apontando e simbolizando o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que a arma que nós temos para vencer o mundo é a nossa fé em Cristo. Veja Jesus na cruz. Foi por você que Ele morreu, para que você venha viver por meio dele, pela fé. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. Pastor Guto. Não? Não. Para o autor e consumador da fé. Bolsonaro. Também não. Para o autor e consumador da fé. Iveral. Ô, glória. Você está doido. Também não. Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia. Qual em troca da alegria, olha para ele estava proposto, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que ele passou na cruz, porque lá sim ele foi pelado. Às vezes a gente vê aí umas fotos, uns quadros, uns crucifixos com magrão, com paninho, né? Não, na cruz ele foi pelado, para levar toda a nossa vergonha. Se Adão e Eva passavam vergonha, ele estava dizendo: eu sou o segundo Adão, e aqueles que creem em mim não vão passar pela vergonha que eu passei na cruz, porque eu já estou substituindo eles. Amém.
Essa é a fé que Jesus encontrou no centurião. E aí Jesus disse para ele: pode ir, porque vai ser feito conforme a sua fé. Senão eu não sou digno que o Senhor entre nem na minha casa. E se eu falar para o Senhor tudo que eu já fiz como centurião romano, o Senhor, eu não tenho problema, eu vim para o pecado, eu disse, não, eu não me acho nem digno que o Senhor vá lá em casa. Mas se o Senhor falar uma palavra, meu servo não vai ficar. Ah, que fé. Então tudo que a gente pedir no nome dele, gente, crendo que já aconteceu aqui dentro de você, vai acontecer. Tem alguma coisa impossível para aqueles que têm fé? Não. A Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê. Amém? E para encerrar, o pessoal do louvor vir cantar aqui para Jesus, vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 21, na revista atualizada da Dona Frank. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do quê? Do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando. Acontece. Aqui, foco aqui. Dentre os mortos e fazendo-os sentar. Aonde? À direita, à sua direita, nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente, mas também no vindouro. Quando a Bíblia fala sobre a posição de estar assentado, é uma posição de descanso. No Antigo Testamento não via os sacerdotes numa cadeira descansando, porque eles estavam sempre trabalhando. Agora, no Novo Testamento, Deus fala que nós estaremos assentados com Ele, porque a obra foi feita. Eu já falei aqui, a fé sem mistura, ela funciona com 4 virtudes. Anote aí, dona Juliana: crer, confiar, declarar e descansar. A gente é bom para pedir, mas depois que você pede, qual é o teu posicionamento? Outro dia tu vai estar desesperado pedindo de novo, como se tudo que tu pediu para ele, como se ele não tivesse ouvido. Existe a oração do desesperado e existe a oração de filho. O filho vai pedir, vai crer e vai confiar. E agora ele vai descansar, ele vai agradecer, porque dentro dele já aconteceu. É diferente ou não é? Sim ou não? Depois de 2 anos namorando a pastora Ruth, desde o dia 25 de dezembro de 1995, eu falei para minha mãe: mãe, eu vou noivar com a Ruth, e depois nós vamos noivar, eu dei a data, dia 25. Mas tu é esperto só no Natal, né, pastor? Claro, imagina, Natal, 13º, festa, família. Nós noivamos, nós brindamos assim com champanhe lá. Dia 25 de dezembro de 1997.
falei para ela, nós vamos casar dia 26 de setembro de 1998. E a minha mãe, tá tolo, guri! Não tem onde cair morto, sou doido. Era voluntário na igreja, um guri de 18 anos, tinha trancado a faculdade de educação física na federal, para servir de tempo integral na igreja. Falou, não tenho onde cair morto, guri. Eu falei, eu não tenho, mas eu tenho fé. Eu estou cumprindo, está na Bíblia que digno de matrimônio seja, digno de honra em todo seja o casamento, Deus vai honrar meu casamento. No passado a igreja fez a minha festa de bodas de prata aqui, e ela entrou de novo comigo depois de 25 anos. Estava ela, o pai, minha família, alguns irmãos da igreja. Foi melhor que o meu casamento. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Foi uma vez. Sou eternamente grato aí pela família Ohana. Foi lindo. Por quê? Porque no meu coração já estava pronto. Quando Deus pegou a terra, Gênesis 1 diz que ela estava sem forma e vazia, ou seja, estava um caos. Mas dentro do coração de Deus ele já via tudo pronto. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse: Deus, haja luz. Deus começou a falar. E já estava pronto dentro do coração dele. E as coisas começaram a existir. Lembra? A fé é crer, confiar, falar e descansar. Gênesis 1:31, no comecinho do 2 diz: e Deus concluiu tudo no sexto dia, no sétimo dia viu Deus tudo quanto tinha feito, que era muito bom. Deus santificou e abençoou o sétimo dia e descansou. Por que Deus descansou, gente? Porque Ele cansou de trabalhar tanto, construir e criar todas as coisas em 6 dias. Por que Deus descansou? Porque já estava tudo pronto, não tinha mais o que fazer. Por isso Jesus disse na cruz: está consumado, está pronto. O que tinha para fazer eu fiz, eu fui o sacrifício, é suficiente. Agora você precisa crer, você precisa confiar, você precisa declarar, você precisa descansar. Vai e seja feito conforme você crê. Na mesma hora, lá na casa do centurião, a doença deixou o corpo do rapaz. Essa é a fé que traz resultado, gente. Amém. Não é uma fé contemplativa. Lá na glória, na eternidade vai ser uma bênção. Claro que vai. Mas a fé em Cristo aqui na terra vai gerar resultado. Você crê nisso? Você crê que Deus te salvou para comer o pão que o diabo amassou, para comer o pão de bênção que Deus tem para ti? Pão de mel? Pão de mel da irmã Mônica. Você crê, Rafa, que a tua mãe vai ser batizada nas águas lá da Praia da Armação? Eu creio, mais cedo ou mais tarde ela vai se batizar. Não vai tomar um banho de mar, ela vai se batizar. Porque eu creio. Tu crê que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira para você? Eu creio. E tudo que tu chorou, você vai rir, você vai cantar louvores, vai dizer: eu achei que a minha vida tinha acabado, mas Deus trouxe a segunda glória para dentro da minha casa. Aleluia. O justo viverá pela fé. Fique de pé. Deus vai fazer você sair daqui para sua casa com uma grande fé. Você não vai ter uma fé pequena. Você não vai ser um crente de fé de menos. Você vai exalar o bom cheiro de Cristo.